Senador, sobre a chegada do crime organizado ao Nordeste, qual que é a avaliação do senhor? O senhor acha que falta uma atuação mais séria também do governo federal? Olha, nós fizemos várias reuniões com o governo federal. Na época era o ex-ministro, né, Lewandowski, né, junto com os governadores. E o que a gente propôs? Cada estado apresentou, através do seu secretário de Segurança, uma proposta, certo, de combate ao crime organizado. Isso foi analisado pelo governo federal e foi encaminhado uma lei para o Congresso Nacional. Já foi aprovado na Câmara e agora está tramitando no Senado. Certo? O rigor da lei é muito importante, modificar essa legislação criminal, porque isso é uma coisa que estimula, porque o sujeito faz um crime e depois é solto. Nós temos um problema também de fronteira. A fronteira do Brasil é muito grande, certo? E é impossível fazer fiscalização dessa fronteira ali com a Bolívia, certo? Com Peru, enfim, certo? Peru não, Bolívia e outros países ali, Colômbia, certo? Que produzem droga. Então é difícil essa fiscalização, é uma coisa que fica a cargo do governo federal, certo? Mas ainda é muito frágil, porque é muito extensa a fronteira. E também essa questão dos faccionados, certo? Lavando dinheiro. A gente tem que acabar com a fonte, certo? Os faccionados hoje pegam o dinheiro da droga e operam em posto de gasolina, supermercado, ficam lavando dinheiro. Então a gente tem que ir na fonte, na renda, certo? No financiamento. São esse financiamento que faz o crime organizado crescer. Então essa é uma das propostas. Nós temos uma equipe de delegados, né, certo? Acompanhando disso essa lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro fortalece o crime organizado e continua financiando a droga. Então essa é uma das propostas que a gente encaminhou, certo, para o governo federal, e o governo federal encaminhou também para o Congresso Nacional. Então não é uma coisa fácil, mas, certo, é uma coisa que tem que ser planejado, porque o próprio nome já diz, o crime é crime organizado. Então a gente tem que se organizar e ir para o confronto, certo? Os estados têm que ser mais fortes do que o crime organizado, não pode baixar a cabeça. Bom, falando em crescimento, lidando com o futuro também, o motor do crescimento para daqui para frente talvez seja energia. Né? E novas fontes de energia, novas possibilidades de geração de energia, fica à vontade. A guerra no Oriente Médio mostra que a dependência do petróleo deixa o mundo todo vulnerável. Né? O mundo depende do petróleo, quando o petróleo tem um estresse, o mundo todo paga a conta. E a eletricidade vem como opção, por exemplo, nos carros, só que na Europa não é energia limpa. A eletricidade é suja na Europa. O Brasil não. O Brasil tem uma possibilidade de fazer energia limpa. E tem ainda mais possibilidades. Por exemplo, o Maranhão hoje tem um dos melhores regimes de vento do mundo para geração de energia eólica, que é limpa e renovável. Melhor que a hidrelétrica, inclusive. Mas o estado está entre os que menos aproveitam esse potencial no próprio Nordeste, que em si é uma boa região para isso. Tem o 10º maior complexo eólico do país apenas, tendo um dos melhores regimes de vento. Por isso eu queria saber quais são as principais dificuldades do seu estado para desenvolver esse setor que pode impulsionar o crescimento. O senhor falou em 5,4% do PIB do primeiro trimestre. O Maranhão pode crescer muito mais, sendo um gerador de energia para o Brasil inteiro, inclusive. Olha, a energia é a base do desenvolvimento. Não se cresce sem energia. Então, o Nordeste hoje ele produz 90% da energia renovável, energias eólica e solar, certo? Principalmente o Rio Grande do Norte, que começou mais cedo. Nós temos um projeto de energia eólica no Maranhão, no município de Paulino Neves, e tem outros projetos chegando para se instalar. Mas, além disso, nós temos hoje em construção uma rede, um linhão, certo, que sai do Maranhão até Goiás, na cidade de Graçaranha até Silvânia, de Goiás. Investimento do PAC de cerca de 18 bilhões. Então, esse investimento significa dizer o quê? Que vai ser aproveitado a energia eólica e solar produzida no estado do Maranhão. Então, assim, toda a estrutura de levar a energia lá para o sul e sudeste, que é onde mais consome, está sendo construída, certo? São 18 bilhões que a gente está fazendo até uma empresa chinesa. Então, além da energia eólica solar, que é produzida em 90% pelos estados do Nordeste, nós temos uma outra fonte de energia lá, que é o gás. O Maranhão é o segundo estado do Brasil que mais produz gás em terra, certo? Cerca de 8 bilhões de metros cúbicos por dia. Então a gente está utilizando esse gás para atender as grandes indústrias, principalmente na região portuária. Esse gás é transportado
certo? Lá para a região portuária, cerca de 350 quilômetros, e a gente está fazendo fornecendo essa energia, quando eu digo a gente, é a Enerva, que é a proprietária, a empresa privada, para essas grandes indústrias, principalmente a Vale, vai chegar agora na Alumar, que é uma empresa que também produz alumínio, e com isso nós temos uma redução de 27% do gás carbono e uma energia limpa e barata. Então nós temos essas duas opções aí de energia solar, energia eólica e também energia de gás. Eu estou muito otimista, porque cada dia que passa, quando se faz um leão desse, no valor de 18 bilhões de reais, é porque vai ter energia. Ninguém vai fazer um leão desse para não levar nada. Então, esse leão está começando no Maranhão. E nós estamos recebendo empresas e dando uma coisa importante, são os incentivos fiscais. O Maranhão hoje, ele abre mão de 2 bilhões de reais de incentivo fiscal para as empresas se instalarem, porque é um ativo que nós temos para atrair empresas. Então, com isso aí, eu não tenho dúvida, com os projetos que vão chegar, a gente vai ter aí um grande avanço em energia solar. O Rio Grande do Norte está mais avançado na energia eólica, o Ceará avançou muito. E assim, sabe, cada um no seu tempo. Teve governos que deram mais condições, certo? E outros menos, então teve outros governos que não focaram nisso. Mas agora eu posso te dizer que a energia, que é o fator importante do desenvolvimento, o nosso governo tem dialogado com essas empresas, no sentido de atrair para que eles possam se instalar, porque evento a gente tem. A gente tem o segundo maior litoral do Nordeste, 629 quilômetros. Então tem uma capacidade enorme para que a gente possa captar energia eólica, mas também a energia solar, certo? Porque energia solar, o Nordeste tem sol o ano inteiro, não tem esse problema de não ter sol. Então são as duas opções de energia limpa, e o terceiro é o gás. O problema da solar é que precisa avançar mais na tecnologia ainda, porque o desperdício é muito grande. Agora, o senhor disse que o governo é a favor, está investindo, está possibilitando que empresas venham de fora para se instalarem, mas tem uma avaliação também de impactos sociais e ambientais para não deixar simplesmente abrir a porteira, porque tem impactos também para as comunidades e até para o turismo ali do Maranhão. Na realidade, a gente teve um problema desse, com uma empresa que foi se instalar e ela teve um conflito com comunidades rurais. Na realidade, essas empresas, elas não compram o terreno, ela aluga o terreno, porque senão teria que comprar uma área muito grande. Mas essa empresa teve a reação da comunidade, dizendo, na realidade o foco lá é mais turismo, a região ali perto dos Lençóis Maranhenses, município de Tutóia. E terminou que a empresa foi embora por conta desses conflitos. Não houve acordo. A gente fez várias audiências públicas, eu queria a energia eólica e queria o turismo. Mas tentamos fazer um acordo entre as empresas e a população nativa, né? Mas, assim, infelizmente não houve acordo e a gente está procurando outras áreas para oferecer para as empresas de energia eólica. Mas é muito importante que a gente utilize essas áreas. Realmente lá é uma região que tem um vento muito forte e isso favorece a produção de energia. Só para encerrar esse assunto ainda, porque a gente fala de energia eólica e abordei o onshore, que é no território ali do Maranhão, terra firme, mas tem uma possibilidade offshore, que é instalar turbinas com hélices no oceano, no mar. E o Maranhão tem um estudo, inclusive, da Universidade Federal do Maranhão, eu separei até um trecho desse estudo aqui com uma declaração de um professor, Oswaldo Saavedra. Ele disse que o potencial do litoral maranhense é tão expressivo que seria possível atender a totalidade, se não a totalidade, uma demanda expressiva, uma porcentagem expressiva da demanda brasileira por energia, só porque pode ser produzido offshore no Maranhão. Porém, há necessidade de medições locais e contínuas para atrair investidor, que só vai vir para investir se ele tiver essas garantias, com certeza de que vai também ter lucro, porque o investidor ele quer ter lucro. E ainda não teriam sido feitos esses estudos contínuos e aprofundados para possibilitar o desenvolvimento da energia eólica offshore. O senhor tem olhado para isso também? Na realidade, esse estudo ele precisa ser complementado. Então, um estudo de energia offshore, ele não é um estudo que demora, não é um estudo por poucos anos, ele demora. E a gente tem conversado lá com a universidade, o que for possível do nosso estado, a gente está construindo essa parceria. Mas é um estudo que está sendo feito pela própria universidade.
A gente está apostando, que já conversei com eles, olha, o que for preciso por parte do Estado, nós estamos à disposição nessa parceria. Então a gente, hoje esse estudo realmente está por conta da Universidade Federal, e a gente espera que ele seja concluído o mais rápido possível. De posse desse estudo, a gente vai procurar, eu estou pensando em fazer o Maranhão Day, aqui em São Paulo, na Fiesp. E aí, com o estudo desse, lógico que facilita muito. Certo? Agora, por exemplo, nós temos a margem equatorial. A margem equatorial que sai ali do Amapá até o Rio Grande do Norte. São 5 bacias de petróleo, sendo 2 delas estão no Maranhão. A bacia Pará-Maranhão e a bacia de Barreirinhas. E a perspectiva de ter petróleo vai ser o segundo pré-sal. Cerca de 30 bilhões de barris de petróleo em cada uma dessas bacias. Já foi feito um navio norueguês, ele esteve lá, fez a sísmica, ou seja, uma espécie de ultrassom. Ele identifica se tem ou não petróleo. E foi identificado o petróleo. Agora, cabe a Petrobras autorizar a exploração, certo? Porque eles vão colocar em leilão, aí vem empresas nacionais, internacionais, um leilão internacional, para que possa, certo, fazer, certo, o teste, certo, através de sonda. Eu não tenho dúvida que esse vai ser mais um ativo para o Maranhão. Cerca de 300 quilômetros, certo, de São Luís, a gente tem ali, certo, onde vai ser instalado essas bacias de petróleo. Então essa é outra oportunidade de negócio para os maranhenses. E por isso a gente já criou a Universidade de Petróleo e Gás, certo? Porque daqui a 5 anos a gente tem técnico formado, a gente tem profissionais, não precisa estar pegando de outros estados, né? E já apostando nesse novo pré-sal. E querendo ou não, ele vai acontecer. Até porque eu estive conversando com a presidente da Petrobras, ela me disse que esse pré-sal lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouquinho de São Paulo, a vida útil deles é até 2035. É o tempo que a gente pode começar a explorar esse petróleo. Lá na região do Suriname, na Guiana, lá em cima, já estão explorando, entre 2 empresas de petróleo já estão explorando, é a mesma margem. E eles lá, hoje, a Guiana é o país que mais cresce do mundo. Cresce 38%. Apesar de ser um país pequeno, não um país rico, mas cresce 38% por conta da exploração do petróleo. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser outro ativo do Maranhão para a geração de emprego e renda. Para isso, a gente tem que sair na frente. Já temos a Faculdade de Petróleo e Gás, já conseguimos juntar ao MEC professores para que a gente possa começar esses cursos e preparar os nossos profissionais de nível superior. Independente disso, nós estamos fazendo uma ampla reforma num prédio da antiga do Hotel Central, um prédio histórico, para a gente capacitar cerca de 2 mil pessoas a cada semestre. E aí vai ter curso para atender esses alunos, tanto na área da ZPE, que é um condomínio de muitas empresas, já tem 12 projetos praticamente aprovados, e também a área de petróleo e gás. Então eu sempre tenho essa preocupação que a gente não pode perder esses empregos. A gente tem que qualificar esses jovens, e isso começa desde a educação, o ensino fundamental, o ensino médio. Eu faço parceria com os prefeitos e prefeitas para melhorar o aprendizado, reduzir, certo, o número de analfabetismo no ensino fundamental. Não é de responsabilidade do Estado, mas se a gente não cuidar do ensino fundamental, certo, ele chega no ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, sem base, sem conteúdo. Então tem que começar lá de baixo para a gente poder fazer com que eles cheguem às nossas universidades. Só para você ter uma ideia, hoje 74% do aluno que entra na universidade pública é de escola pública. Então a escola pública está ocupando esse espaço, certo, se destacando mais que as escolas particulares. 74% dos alunos que entram na universidade pública são de escola pública. Então significa dizer que o caminho está certo. Agora, os investimentos que a gente fez na educação, na área do programa Educação de Verdade, eles vão ter um resultado, mas não vão ter esse resultado no primeiro ano. A gente começou isso de ano passado para cá. Daqui a 4, 5 anos a gente vai ter uma educação completamente diferente. Mas toda caminhada tem um primeiro passo. Como eu disse, o Ceará está há 20 anos investindo em educação. Eles foram inteligentes e entenderam que a educação é o melhor investimento para mudar a vida das pessoas. E é isso que nós estamos começando no nosso estado. Já existia algum trabalho, é lógico, mas a gente está ampliando isso, investindo com recurso maior. Governador, sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos,
Qual o impacto dessas tarifas para o Maranhão e o que está sendo feito pelo senhor? A tarifa de impostos? Isso. Como assim? Que foi imposto pelos Estados Unidos. Isso impacta de alguma forma o Maranhão? O tarifaço. Isso, o tarifaço. Não, na realidade, assim, o Maranhão não vai ser muito atingido como não foi naquele tarifaço anterior. No primeiro. A não ser na área de exportação de celulose e papel. Mas depois eles conseguiram retirar esse item do tarifaço. Então, o Maranhão exporta hoje, certo, para a China e para grãos, tanto soja como milho, certo? E exporta também celulose e papel para a Europa e Estados Unidos. Mas a nossa importação, certo, ela não vai ser muito atingida. Eu acho que assim, vai atingir mais as empresas de São Paulo, certo? Nós não temos muita empresa dependente dessa importação, certo? E nem da exportação. A gente exporta milho e soja que não foi tarifado. E mesmo porque a gente não vende para os Estados Unidos, a gente vende para a China. Então, praticamente, o que a gente exporta não foi atingido. Papel e celulose também não. Certo? A gente importa, sim, combustível, fertilizante, certo? O que a gente mais importa. Mas na exportação, muito pouco, o Maranhão não foi muito atingido. Eu até conversando com o vice-presidente Aldo Alckmin, naquele primeiro tarifaço, que depois o presidente Trump voltou atrás, uma hora ele avança, outra hora ele volta atrás. Eu disse para ele, presidente, eu acho que ele perguntou, o que você acha que ele tem que fazer? Eu digo, presidente, a gente tem que procurar novos clientes, certo? Porque não podemos ficar presos só aos Estados Unidos, dependente. A gente tem que procurar a Europa, a Ásia e abrir novas clientelas para a gente não ficar dependente disso. Olha, você vende, por exemplo, a fruta lá do Vale do São Francisco, você vende para os Estados Unidos, você pode vender para a Europa, né? Então, assim, são a carne do boi, certo? É o frango que é exportado, vamos procurar outros clientes. Então, mas isso também não é uma coisa rápida, certo? Porque você mudar de cliente do dia para a noite, certo? Então, eu espero que haja uma compreensão, um entendimento entre o presidente Lula e o presidente Trump, porque na realidade isso tudo afeta a economia, né? Aí porque o que hoje é exportado não tem como ser consumido no mercado interno. Então qual é a tendência? É diminuir a produção, certo? E isso vai gerando desemprego, certo? As empresas vão se descapitalizando. Então acho que, mas o Maranhão não teve esse problema, as nossas empresas, as nossas indústrias que importam, certo? Não foi muito afetado. Nós importamos muita coisa da China. Certo? Por exemplo, parte de eletroeletrônico, tem um grande rede de supermercado que tem no Nordeste inteiro, tem no Norte. O empresário é do Maranhão e ele importa muita coisa da China. Nos Estados Unidos, muito pouco. Governador, para finalizar, de forma objetiva, um balanço sobre o seu mandato. Qual o principal acerto e qual o principal erro? Olha, eu acho assim, que uma coisa que me incomodava muito era essa questão de 1,5 milhão de pessoas na extrema pobreza. Então, eu acho que o estado rico, com um grande potencial, 10 bacias hidrográficas perenes. Eu sempre digo que o Maranhão não é Nordeste e também não é Norte, é o meio Norte. Então, por que tanta gente pobre? Por que o Maranhão está sempre com os indicadores lá embaixo? Então, o desafio foi investir para tirar essas pessoas da extrema pobreza, já conseguimos tirar 1 milhão, vamos tirar mais 500 agora com o programa Maranhão Livre da Fome. Outro investimento, que é o desafio, que eu considero sucesso, foi o programa Investimento na Educação, certo? Educação de verdade, que eu já falei para vocês aqui como funciona a educação de verdade. E o terceiro, que eu digo, foi atração de investimento, geração de emprego, certo? Nós batemos os recordes na geração de emprego, certo? Da capacitação para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho. Quais são os desafios, as coisas mais difíceis? As coisas mais difíceis são, por exemplo, recuperação de estrada. Há muito tempo não se fazia uma recuperação da forma que eu estou fazendo. Uma recuperação de retirada, certo? Do asfalto velho e fazer uma base nova para poder fazer um asfalto novo. Implantação de obras consideradas impossíveis. Eu sou chamado lá de governador das obras impossíveis. Sabe aquela obra que todo mundo prometeu e não fez? É exatamente essas que eu estou fazendo. Então isso é um desafio, porque são obras estruturantes que ligam a região a outra, que ligam as praias, liga uma região produtora, certo? Por exemplo, de grãos. E isso não é um investimento barato, certo? Mas é necessário e é um desafio. Encarar isso, certo? Não é uma coisa fácil. Então, esses investimentos na infraestrutura, eles são muito importantes, mas não é fácil, porque tem que captar recursos. Nós, como assumimos o governo, nós estávamos na letra C da CAPAC,
era a pior letra, certo? E a gente fez uma reestruturação do Estado, certo? Organizamos o Estado, subimos para a letra B. Conseguimos 2 bilhões de empréstimos para investir exatamente nessa área estruturante. E agora, pela primeira vez, o Maranhão está na letra A melhor letra, certo, da CAPAG, quer dizer, significa dizer o quê? Que a gente está com segurança, certo, equilibrada, segurança econômica equilibrada. Tanto é que nós éramos o 23º em solidez fiscal. Hoje somos o 2º estado com melhor solidez fiscal. Então significa dizer que a gente assumiu esse compromisso de ajustar e a máquina está ajustada. Hoje o Estado está equilibrado, a gente permite que a gente faça novos investimentos e os resultados a gente está colhendo aí, né? Com todos esses indicadores melhorando. Nós saiu recentemente agora pelo Centro de Liderança Pública, uma publicação que o Estado do Maranhão foi o 4º estado do Brasil que mais investiu em infraestrutura. Saiu também pelo site do G1 que o nosso governo foi o 4º governo do Brasil que mais cumpriu os compromissos de campanha e o 1º do Nordeste. Então, no Nordeste, nós fomos o estado com 63% de aprovação dos nossos compromissos, ficamos em primeiro lugar. No Brasil, com esses 63% de metas cumpridas, a gente ficou em 4º lugar. Ou seja, certo? Eu vejo que os nossos compromissos de campanha estão saindo do papel, porque a gente prometeu e cumpriu. Eu acho até que a gente tem um pouco mais, porque teve alguns itens que eles disseram que a gente não fez e a gente fez. Vamos até fazer lá, encaminhar uma nova avaliação. Eu tenho certeza que a gente vai subir um pouco mais. Mas quem foram os primeiros? Mato Grosso, Estado do Rio, foi Paraná, Rio Grande do Sul, estados ricos, né? Só que a nossa proposta de avaliação, nós apresentamos 68 propostas. Esses outros estados apresentaram 30, 20, certo? Foram até uma quantidade de propostas bem menor. Assim, posso dizer que a gente não está tudo resolvido, é claro, porque não se resolve tudo em 4 anos, mas que a gente melhorou todos os indicadores do Estado na área de saúde, da educação, da infraestrutura, do social. A gente atribui isso muito à equipe. Para você governar bem, você tem que ter uma boa equipe, porque ninguém faz nada só. E você tem que ter cobrança, foco, certo? E conseguir ajustar. Sair da letra C, passar para a letra B e agora na letra A, certo? Sair do 23º, certo? Em solidez fiscal, segundo o Centro de Liderança Pública, para o 2º, significa dizer que a gente está, certo? Com a estrutura econômica equilibrada. E aí agora é continuar investindo, né, nesses eixos que a gente falou, educação, saúde, infraestrutura social e atrair investimentos, para que a gente possa dar oportunidade ao povo do Maranhão de ter emprego. Para isso, as pessoas têm que estar capacitadas para entrar nesse mercado de trabalho. Governador, obrigada pela entrevista. Fica o convite para o senhor voltar mais vezes. Eu agradeço. Também você, Stephanie, governador Carlos. Eu que agradeço, William, você, Stephanie, pela oportunidade de a gente estar conversando com esse programa que tem uma audiência grande. Espero que eu tenha esclarecido aqui para quem está nos ouvindo, que é na realidade a quem a gente tem que prestar conta e que a gente continue aí, Deus iluminando, certo? Para que a gente possa concluir esse mandato até o dia 31 de dezembro, certo? Com um bom resultado. Tem uma outra coisa que você falou, desafio. Um dos maiores desafios também foi enfrentar as perseguições jurídicas. Nós temos lá um aparato de perseguições jurídicas, mas a gente tem vencido até agora. E isso, no texto, não deixa de atrapalhar o governo, né? Pessoas que não se conformam, certo? Em ter perdido a eleição e o governo está dando certo. E aí a gente tem se defendido, certo? E vamos em frente. Isso é um problema que muitos têm reclamado, né? Não sei se com razão ou não, mas muitos têm reclamado. Boa tarde, obrigado. Obrigada, Cury. A gente segue aqui, eu vou